que significa, então, Cabalá? Aliás, vou ter que me policiar porque a tentação é falar Cabala, e o certo é Cabalá. Aliás, no espanhol é pior, porque no espanhol eles se falam Cábala, aí provavelmente os rabinos, os especialistas vão se retorcer, porque tem que ser oxítono. Espanhol é proparoxítono, em português é paroxítono, né? Então, Cábala, Cabala, Cabalá, mas o certo mesmo é Cabalá. Cabalá em hebraico significa recebimento. Isso é muito interessante, a palavra, porque a origem da palavra tradição, do latim, também significa receber, né? Então, existe então essa ponte entre recebimento e tradição, porque a tradição é um recebimento, uma geração passa para outra determinados costumes, valores e tal. Então, a geração nova recebe da geração mais antiga, dos mais velhos, algum saber, algum conhecimento, algum costume, algum hábito, etc. Então, recebimento e tradição fazem parte do mesmo sentido. Então, Kabbalah, estritamente falando, é recebimento, mas é uma tradição também. Né? E como surgiu isso? Bom, agora eu vou dar a visão, como é que eles explicam. Isso aí não significa que seja verdadeiro. Né? Então, os cabalistas, estudiosos do tema, que aliás está aumentando muito, né? A influência da Kabbalah ao longo dos séculos está aumentando muito, o que é muito interessante. Então, a Kabbalah, aí também tem algumas divergências, sempre vai ter divergência de interpretação. Uns associam a uma tradição adâmica, de fato é uma tradição adâmica, que vem desde o primeiro homem Adão, e essa tradição passou de boca para ouvido. Porém, outros preferem colocar como marco Moisés, e aí esse é o foco principal, né? Esse é realmente o começo da Kabbalah para os estudiosos, é justamente Moisés. Então, como todo mundo sabe, Moisés recebeu as tábuas da lei, está lá no Antigo Testamento, né? Aliás, para nós é Pentateuco, para os judeus é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Obviamente, os judeus não têm o Novo Testamento, né? Então, Moisés recebeu as tábuas da lei, ou seja, a lei foi então recebida aí por Moisés. E existe então a Torá escrita. Então, de fato, os 5 primeiros livros foram escritos, né? Então, se existe a Bíblia como tal que foi escrita, não foi só uma tradição, não foi uma tradição oral, ela foi de fato escrita. Só que os cabalistas dizem que, na realidade, houve 2 Torás. Houve a Torá escrita e a Torá oral. Então, já o próprio judaísmo já vive dessa tensão entre Torá oral e Torá escrita. Só que mais, essa Torá escrita, ou melhor, a Torá oral é dividida em 2 partes. A Torá oral, que deu origem depois, teria dado origem, né, ao Talmud. O Talmud é a Mishnah mais o Guemará, surgido lá nos primeiros séculos depois de Cristo, e tem a Torá oral mística, oculta, e essa seria a Kabbalah. Então, a Kabbalah foi um compêndio de leis ocultas, que seria o verdadeiro conhecimento passado de Deus para Moisés de forma oculta. Então, recapitulando, nós temos Torá escrita, Torá oral, e a Torá oral tem 2. Tem a Torá oral, que depois gerou no futuro o Talmud, e uma Torá oral oculta, mística, esotérica, que também foi passada. Então, nós temos aí uma dupla tensão, né? Eu vou insistir muito, porque a Kabbalah ela é essencialmente dialética. As pessoas costumam associar a dialética a Hegel, mas isso não é verdade. Havia dialética séculos antes, inclusive dentro do judaísmo. Na realidade, o Hegel foi influenciado pela Kabbalah e por outros veios esotéricos, né? Então, tudo no judaísmo, na Kabbalah, é interpretado de forma dialética. Então, tem Torá oral, Torá escrita. Dentro da Torá oral é dividida em 2,
cumprimento da lei, descumprimento da lei, diáspora, retorno, dupla interpretação de figuras da Bíblia Antiga. Exemplo, Saul. Saul sai da Torá escrita como uma figura negativa, invejoso em relação a Davi, tem todo um problema, não vou avançar, não é o caso, mas para a Torá oral ele é um grande rei. Então já a interpretação já fica oposta a determinadas figuras na Bíblia. Também Deus, para Cabalá, na realidade o Ein Sof, né? Ao mesmo tempo Deus teria o criador do bem e do mal, também uma outra coisa dialética. Lembrando que aqui, nesse podcast agora, isso aqui é uma mera, mas é uma apresentação inicial da Cabalá, uma conversa, por assim dizer. O assunto da Cabalá é altamente complexo, muito longo, com várias ramificações. É um estudo muito longo, histórico, de características da Cabalá. Inclusive, ela tem um veio de magia, propriamente falando, né? Ou de superstição, se preferir. Por isso que está na moda aí, cabala do dinheiro e tal, um monte de coisa. Não que os cabalistas dizem que fazendo determinados procedimentos a pessoa vai ficar rica, mas deu margem para um monte de coisa assim. Então isso daqui é só uma apresentação, isso aqui não equivale a um curso, nem uma exposição científica, isso aqui é só uma abertura de conversa, uma apresentação aí para o tema, porque de todas as gnoses, se a gente usar a gnose como gênero, né, a Cabalá, que é interpretada como sendo uma espécie de gnose, ela é a mais rica, mais importante, mais influente aí da história. Eu recomendo para quem quiser se interessar pela Cabalá, recomendo esse livro, né, que é do Gerson Cholem, As Grandes Correntes da Mística Judaica. Então, na visão dele, havia mais de uma mística judaica, e a principal delas é a Cabalá, né? Então, segundo os cabalistas, então nós tínhamos a Torá oral, nós tínhamos de uma tradição oculta que remontaria então a Moisés, na realidade antes, né, mas Moisés tem esse marco, e que foi passada, palavras do Cholem, de boca para ouvido, ou seja, a Cabalá não hoje, né? Hoje a pessoa pode comprar o Zohar na internet e fazer curso de Cabalá com rabinos sérios, né? Não estou falando as cabalas de ator e atriz de cinema que são ridículas, mas hoje você consegue, tem rabinos que estão dando aulas sérias de Cabalá. Então, mas antigamente não. Então, segundo o próprio Cholem, a Cabalá era duplamente secreta. Primeiro porque ela era passada só por um grupo secreto, não para todo mundo. Ou seja, os rabinos estudiosos das místicas judaicas, eles não divulgavam para o grande público essas visões esotéricas. Era passada de boca para ouvido, por um grupo secreto. E, ao mesmo tempo, ela é secreta, ou seja, ela é propriamente ocultista, ou seja, ela quer desvendar o oculto, ela quer desvendar as coisas que estão escondidas da Bíblia ou mesmo do universo. Então, aqui, há o universo, o copo, a mesa, a sala, o Gabriel, mas há um mundo oculto que nós vamos fazer, poderia ser feito exercícios ou leituras ou ainda estudos que a gente compreenderia esse mundo aí oculto. Então, nessa visão, a Cabalá era duplamente secreta, era uma doutrina secreta, era ensinada secretamente, muito interessante. Aí a coisa vai avançando, só que historicamente isso aqui é o que os rabinos cabalistas dizem, né? Só que é lógico que não tem a Torá oral, lógico que não tem essa lei esotérica passada de Deus para Moisés. É lógico que nós, católicos, não podemos acreditar nisso, obviamente. Então, se essa versão aí dos cabalistas está errada, de acordo com o catolicismo, quando é que ela surgiria de fato historicamente? Ela surgiria na época do Segundo Templo. Então, nós sabemos que teve 2 templos, né? Teve o primeiro, como tal, o Templo de Salomão, só que aí depois os judeus, então, estou resumindo muito aqui, né? Depois os judeus foram para o exílio na Babilônia, e aí voltaram e construíram, então, o chamado Segundo Templo. Só que quando eles voltaram diferentes, não era igual. Então nós vemos naquela época da volta que começou a surgir comentadores,
estudiosos, escribas, rabinos, né? A palavra rabi é mestre, né? Que começaram então a comentar exageradamente a Bíblia, né? A letra sagrada, a Sagrada Escritura, né? Obviamente, e a população começou a dar mais importância para ele do que para os sacerdotes. Então começou a se desenvolver, então, na época do Segundo Templo, uma doutrina paralela à lei mosaica. Então tinha a lei mosaica e tinha, assim, subterraneamente, uma outra doutrina secreta que era ensinada em círculos secretos. E aí seria o nascimento das místicas judaicas, em especial da Cabala. Então, historicamente, nós temos um marco já na volta dos judeus da Babilônia como isso. Aí, de onde que vem essa doutrina ruim? Que natureza ela tem? Tem uma natureza gnóstica. Esse gnosticismo teria vindo da Babilônia, embora alguns dizem que teria vindo do Egito, mas tanto faz se é Babilônia ou Egito. Essa mentalidade gnóstica foi introduzida no seio de Israel, né, no seio dos judeus, e aí então estudiosos começaram a desenvolvê-la e passá-la para frente. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo de Cristo, já havia desenvolvida essa corrente, né? Então, inclusive, nós podemos ver no Evangelho de São João, quando o Evangelho de São João diz que o princípio era Deus e tal, aquela muito bonita do Evangelho de São João, vale muito a pena ler, parece uma resposta contra a gnose, né? Principalmente uma resposta contra a Kabbalah. Por que parece ser uma resposta? Porque para a Kabbalah, a primeira frase do Gênesis, né? Que no princípio criou Deus o céu e a terra, é interpretado pela Kabbalah que o no princípio é sujeito da frase. Então, haveria o princípio criou Deus, né? E aí, quando nós vemos o Evangelho de São João, parece uma negação dessa interpretação esotérica, né? Então, já no tempo de Cristo, aí por outras fontes, né, se sabe que já tinha, então, uma doutrina secreta, isso já estava ali razoavelmente desenvolvido, mas nada tinha sido escrito, né? Os primeiros escritos da Kabbalah aconteceram na Idade Média, né? O primeiro livro da Kabbalah é o Bahir, e ele foi escrito no sul da França, no século XII, na Provença, né? Ou seja, no sul da França, que era um lugar cheio de heresia. Os cátaros andaram por lá. Aquelas cantigas de amor e maldizer que a gente aprende na escola, como sendo bobinhos e inofensivos, elas tinham uma doutrina oculta que então externava, então, de forma cifrada, essas visões aí esotéricas que foram muito populares, infelizmente, no sul da França, né? Já que havia muitos judeus lá na Península Ibérica, na Itália, e depois na Península Ibérica se desenvolveu o centro de Cabala, né? Então, Kabbalah, melhor dizendo. Então, em Gerona, né? Que é uma cidade da Catalunha, ela... Perdão. Em Gerona, então, nós temos aí uma escola de rabinos da Kabbalah. E ali, ao longo do tempo, então, já no século XIII, já tinha o Bahir, né, do sul da França, e aí nasceu, então, o principal livro da Kabbalah, que é o Zohar, né, que é o Esplendor. E esse Zohar, então, foi escrito por Moisés de Leão. Só que Moisés de Leão faz menção a Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai era lá dos primeiros séculos, né? Então, os cabalistas dizem que o verdadeiro escritor do Zohar é o Shimon Bar Yochai. Só que, historicamente falando, o livro aparece nas mãos do Moisés de Leão, né? E ele foi escrito, então, no final do século XIII, o que, aliás, é interessante, porque
o século XIII é o século de São Tomás de Aquino. Então, a Suma Teológica e o Zohar não estão muito distantes no tempo, estão distantes 30 anos, 40 anos no máximo. Então, é curioso que esses dois livros completamente opostos tenham surgido aí na mesma época, né? E qual foi a repercussão dele, professor, quando ele surgiu? Ele teve uma difusão grande? Já começou a ser difundido, sim. E teve uma boa repercussão ou logo já foi... Não, já foi bem difundido. E sabe-se que o Moisés de Leão já tinha se baseado em outros autores, então aquilo ganhou uma grande difusão. E qual foi a reação da igreja? Em relação ao Zohar, não sei. Em relação aos judeus, a igreja sempre foi muito tolerante como regra, né? Existe a lenda que os judeus foram perseguidos pela igreja, mas isso é lenda. O próprio Papa recebeu Abraão Abulafia, que era um rabino, né? Então havia muitos judeus na Península Itálica e na Península Ibérica, e eles ficavam livres, porque a Inquisição não cuidava deles, a Inquisição só cuidava de batizados. Então os judeus tinham ampla liberdade, inclusive tinha universidade que tinha judeus dando aula, por exemplo, Salerno. Então uma lenda que os judeus foram perseguidos aí pela igreja. Agora, como é que os judeus conseguem divulgar muito rápido as ideias? Porque os judeus são comerciantes natos, né? Eles são muito bons de negócio. Então, e eles sempre, pensando em Idade Média, sempre estavam nas principais rotas comerciais da Europa, atuando. Inclusive também atuando na rota da seda também, né? E as ideias na época se difundiam pelas rotas comerciais. Pelas rotas comerciais. Então, a rota da seda era tinha judeus morando na China, né? Isso é sabido. Então, onde tinha rotas comerciais, havia judeus. Então, as ideias eram transmitidas pelas rotas comerciais, que passa um viajante, um comerciante, que leva produtos, por exemplo, da região da Bulgária para Portugal. Então, ele levava também livros, e se fosse um mercador judeu, levava ideias na cabeça para passar para os outros, né? Então, toda a rede de comércio na Idade Média era também uma rede de difusão de ideias, quer com coisas escritas, quer com coisas gravadas na mente, se fosse o caso de judeus. Eu falei Bulgária porque lá foi um grande centro de difusão, né, de ideias ruins que vieram do Oriente, né? Então, é por essas vias comerciais que os judeus conseguiam disseminar bem as ideias, né? No sul da Península Itálica, na região da Calábria, era um centro de difusão de ideia judaica. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.